Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa pausa, irmão, é porque eu estou respirando, porque esse negócio é pesado, viu? A gente traz dali para cá com o braço, os irmãos acham que é... Não, não é não, é pesado. A gente dá aquela respirada que é para poder começar. Está tudo bem com você, querido? Está tudo bem com sua família? Já diminuiu o amém, né? Já diminuíram os améns, né? Então, já que está tudo bem, nós podemos continuar, né? Hoje nós vamos refletir numa história que está aqui no livro de 2 Reis. Quero te convidar a abrir essa Bíblia. Você não vai ler tudo agora, eu vou só te contar a história. Essa história que está aqui em 2 Reis é uma história de uma mulher rica, muito bem sucedida, de muitas posses, em que o profeta Eliseu, engraçado hoje de manhã, né? Já foi Eliseu, agora de novo, né? Você vê que Deus tem alguma coisa com Eliseu para nós, viu, essa semana, então abre o coração aí para o que vai acontecer, viu, irmão? Eu estava dizendo para o pastor Zé Maria hoje, eu falei, olha, Deus tem propósito nesse negócio aí de 2 Reis, que de manhã foi capítulo 5, agora no capítulo 4, eu falei, a gente só podia ter invertido, né? Eu pregava logo no capítulo 4, depois no capítulo 5 dava tudo certo, né? E aqui nessa história, nós temos a história de uma mulher rica, nós não sabemos o nome dela, ela é de uma cidade chamada Sunem, e ela então insistiu para que o profeta ficasse na casa dela. A Bíblia diz que ela insistiu uma vez, as outras ele foi voluntariamente, né? E ela construiu um quarto para ele repousar toda vez que ele passasse por ali. E de tanta gratidão, naquele momento, o profeta profetizou na vida daquela mulher, de que ela teria um filho, e que esse filho, em menos de um ano, ela estaria, né, ganhando essa criança, e assim aconteceu. Só que o tempo passou, a criança saiu com o pai para a lavoura, para o campo, para o trabalho, e lá a criança sentiu uma forte dor de cabeça. O pai então mandou de volta a criança, né, mandou com que um dos seus funcionários trouxesse de volta a criança para casa, e ali então a criança morre no colo da mãe. Que história triste, né, irmãos? Que história triste. E ali então, diante dessa morte, essa mulher então procura de novo o profeta. É um texto longo, eu não quero ler o texto todo agora, né? E então nós vamos ler 2 versículos. Nós estamos agora no versículo 25 e no versículo 26. Quando então o profeta, o homem de Deus, viu de longe, ele disse a Geazi, né, ao seu funcionário, ele disse assim, veja, a sunamita está chegando, vá lá depressa e pergunte a ela o que aconteceu. E ele vai fazer então 3 perguntas. Está tudo bem? Como está seu marido? Como está o seu filho? Podemos reduzir para 2 perguntas. Está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua família? Vamos orar, irmãos? Pai, fala aos nossos corações nessa noite. Traz, Senhor, a nós, à luz da Tua palavra, ensinamentos profundos, lindos. E que essa noite, Senhor, a Tua palavra revelada a nós possa impactar as nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas diante de Ti. E assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Igualzinho a vocês, o que foi que a mulher respondeu ao profeta? O que foi que ela respondeu ao homem de Deus? Está tudo bem. Estava tudo bem? Sim ou não? Não. Na verdade, essa pergunta ela é uma pergunta retórica para muitas pessoas. Muitas pessoas olham para essa pergunta e vê apenas como uma pergunta retórica, como quando você não tem assunto para conversar. Ei, tudo bem? Está tudo bem? Não está? E a pessoa diz, eu vou dizer que não está tudo bem, vai ficar por isso mesmo? Então é melhor não dizer que está tudo bem e deixa para lá. Ou, você crê tanto em Deus, tanto, você diz, não, irmão, está tudo bem, em nome do Senhor Jesus, eu estou passando pela prova, estou dando glória a Deus, está tudo bem. Percebeu que há uma diferença nas 2 respostas? As duas são, está tudo bem. Só que uma, rapaz, eu não quero muita conversa, deixa isso para lá, está tudo bem, está tudo bem. Mas a outra diz assim, está tudo bem, em nome do Senhor Jesus, eu já canto o hino da vitória.
Então o cara é mais pentecostal, ele já vai direto ali no assunto, né? E já resolve a parada. O fato, meus irmãos, é que não há quem passe, nenhum de nós, não há quem não passará pelo dia mau em sua vida. Eu não sou aqui o profeta do caos, tá? Mas isso é a vida. Todos nós passaremos. A história conta que essa mulher era uma mulher rica. Aparentemente, aos olhos humanos, nada faltava àquela mulher. Nada. Tudo que ela queria ter, ela poderia ter. De tanta gratidão. O profeta então diz assim a Geazi: pergunta a essa mulher, o que nós podemos fazer por ela? Senhora, o que nós podemos fazer pela senhora, por gratidão, por tudo que a senhora está fazendo? Não, não precisa fazer nada, estou bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem. Quem nunca passou por esse dia mau, né, irmão? E o profeta então olha para aquela mulher e diz assim: daqui a um ano você vai estar nessa mesma época segurando uma criança no colo. E aquela mulher então olha para esse homem e diz assim: homem de Deus, não brinca com essa história, porque isso é um assunto que me machuca muito. Há pessoas que Deus usa para profetizar na vida de outras pessoas. Eu creio nisso. Há pessoas que com fé recebem a profecia. Eu creio nisso. Mas hoje nós vamos olhar à luz da palavra do Senhor sobre a perspectiva do que é estar tudo bem. Mas para isso nós precisamos ter quatro atitudes para estar tudo bem. A primeira, está lá no versículo 20 ao versículo 21, que diz assim, ó: o menino ficou nos braços da mãe até o meio-dia, quando ele morreu. Então ela o levou para o quarto do profeta e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e deixou o corpo ali. Primeira atitude que você precisa ter para você ter uma vida tudo bem, você precisa reagir. Diante das adversidades, você precisa reagir. Na linguagem popular, no almanaque, eu diria, no almanaque da cultura popular, existe uma expressão que diz assim: não adianta chorar o leite derramado. Então você já ouviu essa expressão. Essa expressão, irmãos, ela vem de uma cena onde uma jovem chega à conclusão, ela traz o leite da fazenda, lá do curral para a casa da fazenda, e no meio do percurso esse leite cai. E o leite então é absorvido pela terra, e ela olha e diz assim: não adianta mais chorar esse leite derramado, porque não tem mais jeito. Ao ver a cena, essa jovem então conclui que não seria mais nada prático lamentar o que havia ocorrido, porque nada ela poderia fazer. Aqui em 2 Reis, de acordo com esse texto, essa mulher não foi chorar o que era irremediável aos olhos humanos. Ela não ficou ali pranteando, ela não ficou ali, amargurada, ela não ficou com o seu coração simplesmente olhando para aquela cena. Ela reagiu diante do fato. O que você costuma fazer quando se vê diante de tragédias em sua vida? Você para, chora, lamenta, se fecha dentro de você. Quais são as suas reações quando as notícias que chegam a você são aquelas notícias indesejadas? Há uma suspeita de câncer, você faz um exame, pega aquele exame, você é curioso, abre o exame do médico, está lá, câncer. O que se faz nessa hora? O que se faz quando o médico diz: não foi dessa vez que eu pude ajudar você, amigo, seu filho morreu? Naturalmente nós vamos chorar, nós vamos prantear, mas você não precisa aumentar a sua dor e nem procurar culpados. A culpa foi do meu marido que levou meu filho para o sol, deixou esse menino lá e ele teve uma dor de cabeça, por isso que ele morreu. Foi você. Essa mulher podia ter acusado o marido dela, ter culpado, ela podia ter arrumado ali desculpas, ela poderia ter aumentado a sua dor, a sua preocupação e o seu problema.
Mas ela optou, irmãos, em não ficar amargurada, ela optou em não perder a esperança, apesar de toda a situação em que ela estava vivendo. Naquele momento ela aumentou a fé. Ela aumentou a fé. Dentro de mim e de você. Existe uma semente de Deus chamada fé. O que nós temos feito com elas nos dias maus? Essa semente tem germinado, está brotando. O que nós temos feito com essa semente que Deus já plantou? Você paralisa? Eu quero te dizer hoje, irmão, reaja. Não perca o presente de Deus na sua vida. Reaja. Faça algo significativo. Busque. Assim como aquela mulher, seja proativo em suas escolhas. Haja rapidamente para não ficar chorando o leite derramado. Segunda coisa que você precisa fazer para que a sua vida esteja tudo bem. Você precisa fazer um plano. É isso mesmo, você precisa fazer um plano. Eu já notei que muita gente pensa que uma vida bem-sucedida, o estar tudo bem, é feita de grandes decisões. Tem gente que acha que as grandes decisões da vida é quem vão mudar a vida dela. Aprende uma coisa hoje, viu, irmão? Ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. A vida é feita com os detalhes. Faça um plano. As grandes decisões, elas são importantes. Mas a vida significativa de verdade, ela não conhece, ela não acontece por meio de algumas grandes decisões. Pelo contrário, são pequenas decisões. Vincent Van Gogh, ele acertou na mosca quando ele disse assim, grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Isso é um fato. Quando eu olho para a história dessa mulher, foi exatamente isso que ela fez. Do versículo 21 ao versículo 25, nós vamos ver uma série de pequenas coisas reunidas que mudaram a história dessa mulher, que mudaram a história do filho dela, e que por isso ela está hoje sendo aqui pregada nessa igreja. Primeiro, ela levou o menino para cima, botou no quarto do profeta. Na cabeça daquela mulher, aquele lugar era o lugar onde Deus habitava. Ela colocou o menino em cima da cama, fechou a porta, virou as costas e saiu. Ela chamou o marido, ela disse assim, prepara aí o animal, prepara o jumento, porque nós vamos agora encontrar com o homem de Deus. E eu volto assim que eu puder. Pelo jeito, pelo texto, me parece até que o marido não foi. Ele até estranhou. E ela disse, não faça perguntas, eu preciso ir agora. Foram pequenas atitudes que mudaram a história dessa mulher. Havia um plano. Ela não ficou feita um barata tonta para resolver o problema. Ela sabia quem poderia resolver. Ela fez um plano e foi. Ela poderia ter ficado ali esperando o grande acontecimento da vida dela, sem se importar em fazer as pequenas coisas que ela deveria fazer e que ela poderia fazer. Há muitos irmãos, há muitos, que paralisam o seu desenvolvimento espiritual porque eles ficam esperando esse grande acontecimento espiritual na sua vida. Quando, na verdade, você deveria ter pequenas e significativas atitudes para que sua vida mudasse. Olhando agora para a sua história, para a sua vida, para a sua família, eu quero que você me responda, como você está? Não precisa agora você responder em voz alta, mas está tudo bem? Mesmo? O que precisa mudar na sua história, na sua vida, na sua família? Quais são os passos que você deveria dar e não está dando? Você tem agido proativamente para fazer as pequenas coisas a favor do grande acontecimento que há de vir na sua vida?
ou você está paralisado? Terceira atitude que você precisa ter: desloque o seu olhar para cima. Às vezes a gente bota o olhar demais no problema, e a gente é como se a gente desse um zoom naquele problema, e não conseguíssemos enxergar mais nada ao nosso redor. Precisa olhar para frente, ou para cima. A sunamita, ela tinha os motivos do mundo inteiro para chorar amarguradamente, olhando para aquela cena, olhando para aquela criança no seu colo. Mas ao invés disso, irmãos, ela olhou para cima, ela olhou para Deus, ela foi buscar a Deus, porque ela sabia que era Deus quem ia resolver o problema dela. Você já experimentou na sua vida mudar o olhar? Ao invés de ficar olhando para o problema, você olhar para o Senhor? Se eu te pedisse para você olhar para cima e perguntasse a você o que você vê, você ia me dizer o teto da igreja? Ou você é da turma que tem mais fé e vai dizer, eu vejo o Senhor sentado num trono, reinando com um cetro e com uma coroa, essa vida, a minha vida, a vida da minha família. Você já experimentou, irmão, mudar esse olhar? Você já buscou a Deus intensamente? Para você não ter que perder a bênção que Ele está prometendo te dar, ou já te deu. Aproximadamente 1 ano atrás, eu vivi uma experiência com Deus muito bonita. Dessas que a gente quase não fala para ninguém, mas não ia ser dito, mas aprove ao Senhor que fosse dito. Hoje, agora. Eu recebi um telefonema do irmão Edmilson, da irmã Eusemi. Na verdade, a irmã Eusemi quase não conseguiu falar. O irmão Edmilson me ligou, falou, pastor, meu neto, Levi, faleceu. Pequeno. Estava com a mãe e faleceu no colo da mãe. Naquele dia, 2 de junho de 2021, nós fomos para o cemitério fazer o sepultamento daquela criança. Para mim é muito difícil fazer sepultamento de criança. Muito difícil. Eu não conhecia os pais, não conhecia o Daniel, eu não conhecia a Graziele. Eles são de uma outra igreja, mas o irmão Edmilson e a irmã Eusemi são aqui da nossa igreja, os avós. E eu disse, claro, eu vou sim com a família. E fomos então para Maranguape. Irmão, eu passei 2 vezes pelo cemitério e não consegui enxergar aquele cemitério. Na segunda vez, quando eu passei o retorno, quase 5 quilômetros depois, eu falei, eu vou embora, 1 hora dessa já fizeram o sepultamento, eu vou embora, não tem jeito, eu vou embora. Mas quando eu estava voltando para ir embora, houve uma situação em frente ao cemitério que me fez olhar para lá, para o cemitério. Houve uma intercorrência da polícia, naquele momento com um motociclista, que eu tive que diminuir ainda mais a velocidade, quase parando do lado quando eu olhei o cemitério. Como eu não vi esse cemitério? Entrei, e lá estava a família, poucos naquele momento. Conheci o Daniel, conheci a Graziele, e ali então nós tivemos um momento de despedida do Levi, um momento muito difícil para nós, principalmente para a família. Menino amado, querido, muita alegria, era a sensação dos avós naquele momento. Terminamos ali, irmãos, o sepultamento e algo me incomodava demais. Desde a hora que eu cheguei, que eu cumprimentei o casal, Deus falava ao meu coração, mas eu sou um pastor batista, a gente fica calado com algumas coisas que Deus fala, às vezes a gente não quer muito, expressar, até que quando, em determinado momento, o Espírito Santo de fato disse, fale porque eu estou mandando você falar. Chamei o casal de lado
Ele disse assim, você se prepare, porque Deus vai trazer uma grande bênção para vocês, com menos de um ano vocês vão ter uma bênção na mão de vocês. Vai ser uma moça, Deus vai dar a vocês. Olha, esse negócio de profetizar, eu só tenho um nome, viu, irmão, de profeta, só o nome. Porque Deus vai usando assim na hora, Deus usa as pessoas como Ele quer. Eu prefiro me comparar à jumenta que falou, entendeu? Do que qualquer outro profeta, por favor. Mas sabe aquele negócio que você fala sem graça? Como eu já falei, né, pastor Batista, né, a gente fala sem graça, mas naquele momento eu falei com a autoridade que Deus me deu. Cadê a Sara? Fica em pé aí. Oh, Deus bom, né? Esse é o casal, Daniel. Gente, não foi nada combinado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Podeis assentar. Não foi nada combinado. Eu passei a semana lembrando desses meninos. Eu falei, mas eu não vou ligar de outra igreja, eu não vou contar essa história. Aí hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vi o Edmilson ali, eu falei, vou falar com ele, é mais alto, né? Eu falei, vou falar ali com ele. Quando eu chego, está lá o casal atrás, sentadinho, a Sara quietinha. Sabe o que é isso aí, irmãos? Isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, não. É porque esses meninos, eles deslocaram o olhar deles para o alto. Eles tomaram posse da promessa de Deus na vida deles. Você já experimentou mudar o olhar? A questão é que, se você ficar olhando apenas para o problema, certamente, irmãos, você não vai encontrar saída, você não vai encontrar solução. Quando esses meninos tomaram posse dessa promessa, lá ainda no cemitério, os olhos voltaram a brilhar deles. Eles estavam me dizendo agora ali, no comecinho do culto, eu fui lá, né, falar com o Edmilson, aí encontrei com eles. Ele falou, pastor, eu falei, eu posso contar a história? Pode contar a história. Pastor, e tem um detalhe. O senhor disse que até 3 meses, pois pastor, antes dos 3 meses ela estava grávida mesmo. É isso que vejo um profeta. Não, irmão, não. Mas sabe o que é isso? É quando você desloca o olhar para o alto, irmão. Porque se você ficar ali olhando para o problema, aí você vai ficar assim, ó. Porque ninguém se importa comigo, porque ninguém me vê chorando, porque ninguém vem me ajudar. Meu trabalho é ruim, meu salário é pouco, eu estou devendo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Se Deus tirou meu filho é porque Ele não quer que eu seja mais pai. Se Deus levou o Levi é porque Ele não tem mais nada na minha vida, é isso mesmo, acabou. A crise chegou, meu casamento acabou. Irmão. É assim, onde você foca, você vai expandir. Se você focar no alto, você vai ver as questões celestiais acontecendo na sua vida. Mas se você focar no seu problema, é só ele que você vai enxergar. A lista aumenta, se você não deslocar esse olhar para o alto. E aí o seu coração vai cada vez mais ficando amargurado, as suas relações vão ficando mais tóxicas, e você vai ficando insuportável, e o ciclo da realidade vai se repetindo na sua vida, e isso vai reforçando o seu comportamento. Sabe por quê? Porque falar de problema é fácil, todo mundo fala. A questão é ir à cruz, é ir até a cruz, é ir para a cruz, é se lançar aos pés do Senhor. Quando essa mulher olhou para Geazi, que Geazi perguntou, está tudo bem, está tudo bem. E ela passou por Geazi e seguiu. Quando ela viu o profeta, quando ela olhou para Eliseu, lá no Monte Carmelo, ela se lançou aos pés daquele homem. E ela chora, e ela pede a ele uma providência para aquela situação. Naquele momento, aquela mulher olha para Eliseu, o profeta, o homem de Deus. Mas ela não vê o homem, ela vê Deus sendo representado naquele lugar por aquela pessoa. Nós precisamos ir até a cruz. Só que isso, irmão, exige disposição, exige despreendimento, exige de nós essa mudança de olhar. Parece simples quando a gente fala, só muda o olhar, mas não é não. Não é não. Você está disposto a pagar o preço por ter a Sara nos braços? Então muda o olhar, recebe a promessa que Deus tem na tua vida.
Tira o olho, irmão, do problema, põe o olho em Deus, põe o olhar em quem resolve. Deus se importa com você, irmãos. Hoje, igualzinho ele perguntou àquela mulher, a pergunta é a mesma. Ele quer saber o que ele pode fazer por você. O profeta olhou para aquela mulher e disse assim: o que eu posso fazer por você? O que Deus pode fazer por você hoje? O que Deus pode fazer por você? Só que a pergunta que vem depois é: você está disposto a pagar o preço? Você quer se conectar com Deus? Mude o olhar. Reaja, faça um plano, mude o foco. Olhar para os lados, olhar para baixo não vai mudar a nossa história. A gente olha para o lado, vê problema. Olha para baixo, vê pessoas que estão numa situação muito pior do que a nossa. Mas quando a gente olha para o alto, a gente encontra a solução. Portanto, irmãos, a quarta atitude que você precisa ter, para que você tenha uma vida tudo bem, você precisa buscar ajuda. Busque ajuda. Mas quando a gente busca ajuda, a gente não busca a conveniência. Porque às vezes a gente quer ajuda, mas na verdade a gente não quer ajuda. A gente quer ouvir uma opinião que parece com a nossa opinião, entende? Que é para reforçar o comportamento que a gente tem, ou a pouca fé que a gente tem. O fato é que aquela mulher, irmãos, mesmo Geazi se oferecendo, disse assim: não, eu quero conversar com o profeta, o homem de Deus. Você é só funcionário, dá licença. Quero conversar com quem resolve. Aquela mulher buscou a quem poderia lhe ajudar de fato. Por isso que nós temos que fazer as conexões corretas para termos os melhores resultados nas nossas vidas. As pessoas que te ajudam no teu dia a dia, na tua vida, na tua família, os teus conselheiros, são homens de Deus também, são mulheres de Deus. Imagina que você está passando por uma crise no casamento. Está difícil, o casamento está ruim. Na sua cabeça você não vê outra saída senão o tal do divórcio, da separação. Aí você vai buscar ajuda. Um amigo seu, ímpio, já está no quarto casamento, tem 5 filhos com 5 mulheres diferentes, mas ele só casou 4, quer dizer que um filho foi completamente fora aí da situação. Aí você vai buscar nesse amigo o conselho, diz assim: cara, meu casamento não está bem, e eu não sei o que fazer. O que esse amigo vai dizer para você, amigo? Separa, não perde tempo com isso não. Busque ajuda, irmão. Mas não é qualquer ajuda, sabe? Salomão disse assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Está vendo como a Bíblia diz? Anda-te com os bons e serás um deles, e anda com os ruins e será pior do que eles. Está na Bíblia. Quem é teu conselheiro? Quem é o homem de Deus que cuida de ti? Quem é teu companheiro de oração? Quem é a tua companheira de fé? Quem foi que Deus levantou na tua vida para validar o Espírito Santo na tua vida, na vida de vocês, para que vocês creiam, para que vocês recebam a promessa, para que vocês não desistam? Uma igreja do tamanho da nossa, irmão, certamente você vai encontrar em algum pequeno grupo este acolhimento. Alguém que vai te amar, que vai cuidar de ti, alguém que vai te dar um bom conselho, alguém que vai te dar uma boa orientação. Quantas vezes eu já chorei com o meu pequeno grupo? Quantas vezes? Certa vez eu estava em um pequeno grupo na minha casa, e naquele dia, eu resolvi mudar os modos operantes da reunião. Naquele dia eu resolvi começar com o momento maior de oração. Tinha preparado o estudo, louvor, como manda o figurino, estava tudo pronto.
E aí nós começamos a fazer os pedidos, os casais que estavam lá presentes. Se eu não me engano, naquele dia nós tínhamos 6 casais. Começamos a fazer os pedidos, começamos a fazer. Até que chegou no último casal. Porque assim, não era uma sequência lógica, cada um ia falando conforme sentisse à vontade. Naquele momento, o último que ficou calado, o último que falou, disse assim: gente, a gente tem um motivo de oração. Eles passaram, irmãos, quase 20 minutos falando do motivo de oração deles. Eu não podia olhar para aquele casal e dizer assim: ó, a hora do estudo, viu? Senão vai atrasar o pequeno grupo. Eu não podia fazer isso. Eles estavam passando pelos dias maus na vida deles. Eles terminaram de apresentar o motivo de oração. Todo o grupo pequeno se levantou, eles se ajoelharam e nós oramos por eles. Foi um momento lindo, de quebrantamento, um momento muito bonito, que você dificilmente vai ver isso aqui na hora do culto. Naquele dia, aquele casal experimentou esse acolhimento, essa ajuda que eles precisavam. Nem estudo teve. Para quê? Nem precisou. Aquele momento foi um momento de quebrantamento. Foi um momento onde o Espírito Santo tratou a vida daquele casal, mas também tratou a minha vida, a vida da minha esposa e a vida de cada casal que ali estava. Eles encontraram um ambiente onde eles foram acolhidos, que marcaram a vida espiritual deles. E a partir daquele dia, sabe, irmãos? Eles reagiram. Eles fizeram um plano. Eles mudaram o olhar deles para cima, porque eles encontraram pessoas que os acolheram, pessoas que resolveram amá-los naquele momento. Todos nós precisamos de alguém para caminhar. Todos nós. E a Bíblia fala o quê? É melhor que ande do que? Por quê? Porque se o outro ajuda a levantar. Eu aprendi com um pastor amigo meu, irmão, que quem anda sozinho é petisco do Satanás. Eu achei interessante essa frase. Quem anda sozinho é petisco do diabo. Petisco do diabo. Facinho, ele vai lá, ó, e traga. Mas quando a gente anda de dois, é mais complicado. Por isso, irmãos, que nós precisamos procurar ajuda. Procure ajuda. Como eu sou grato a tantas pessoas aqui nessa igreja, tantas. E elas sabem que nós somos gratos. Pessoas que já nos ajudaram, que nos acolheram, que nos ajudaram a reagir em momentos difíceis da nossa vida, que nos ajudaram a fazer um plano, que disseram: ei, olha para esse lado de cá, ao invés de olhar só para esse problema, olha para cá. Essas pessoas nos amaram, nos acolheram. Como nós temos gratidão a Deus por essas pessoas. Por outro lado, em algum momento, você poderá ajudar alguém. Porque às vezes a gente só fala não, irmão, busque ajuda. Mas você também pode ajudar alguém, querido. Você pode ser canal de Deus na vida de alguém. Você tem um coração disponível para ajudar? Você tem disposição para se doar? Você tem espaço na sua agenda? Tem um casal aqui da igreja, irmão, numa fase da vida da gente, em que um espaço que eles encontraram na agenda deles para nos ajudar, era de 10 horas da noite até meia-noite. E às vezes ia até as 2 da manhã. E todo mundo tinha que trabalhar no outro dia cedinho. Cedinho. Como nós temos gratidão por aqueles momentos. Pessoas que se doaram. E quer saber, irmão? Qualquer um pode ajudar. Você sabe orar? Então você pode ajudar alguém. Qualquer um pode ajudar. Qualquer um pode ouvir. Qualquer um pode orar. Isso é ser igreja. Isso é ser o reino de Deus. Isso é responder para qualquer um, dizer assim: sim, está tudo bem. Ainda que estejamos passando pela prova, nós estamos dando glória a Deus, porque nós sabemos que Deus está no controle. Porque eu não estou amargurado, porque eu não fiquei paralisado, porque eu reagi.
estabeleci um plano, mudei o foco, agora eu olho para o Senhor, e eu fui acolhido por pessoas que me deram, não só o seu aconchego, mas nos deram da sua sabedoria. Ah, irmão, e às vezes ali 2 horas da manhã, a gente já cansado, sabe, por cima de planilha, e naquela mesa, e a gente não podia fazer muito barulho, porque as crianças estavam dormindo, e eles ali bondosamente, e no final a gente já ia dando tchau, né, porque o foco da gente ainda não estava no alto. Aí o casal dizia assim, mas vamos orar, antes da gente sair, para Deus abençoar essas planilhas tudinho aí, né, e amanhã dá tudo certo. E deu, né, amor? Deu tudo certo. Tudo certo. Tenha parceiro de oração, irmãos. Não se isole. Escolha alguém para você abrir seu coração verdadeiramente. Carlinhos Félix, alguns anos atrás, gravou uma música que ela diz assim: como é que é? Vai tudo bem contigo? E a vida? Diga lá. Como é que está? Há sempre um conhecido para te perguntar. E aí você responde: vai tudo bem. Você fala por falar. Seu coração uma tristeza esconde, que se vê no olhar. Eu quero que a partir de hoje, você, de fato, responda para alguém, quando alguém te perguntar: e aí, está tudo bem? Ainda que você esteja passando pela prova, pelo dia difícil, pelo dia mau, você vai dizer: sim, está tudo bem, porque Deus é comigo. Você vai dizer: sim, está tudo bem, porque eu reagi. Porque eu não fiquei amargurado, eu não fiquei paralisado, eu não fiquei resmungando, reclamando, eu reagi. Eu fiz um plano. Ô irmão, se você não sabe fazer o bendito plano para sair de onde você está, tem um monte de gente aqui na igreja que vai te ajudar a fazer isso. Se eu não conseguir por causa da minha agenda, eu vou te indicar um monte de gente aqui. Quem sabe fazer já está se abaixando ali com medo, porque sabe que vai ter um monte de gente que eu ligo. Ligo. Outro dia, não estava também aqui no script essa história, meu Deus. Outro dia chegou uma jovem senhora e disse: pastor, eu estou com um problema sério financeiro, sério. E a pessoa contou, e era realmente uma dívida, assim, humanamente falando, para a situação em que ela vivia, impagável. Aí eu disse assim: irmã, eu tenho uma pessoa aqui na igreja que ela vai te ajudar. Eu liguei para ela. Liguei para uma outra irmã aqui da igreja, que trabalha na área de finanças, com a área de planilha, né? Liguei, falou: você pode ajudar a pessoa? Ah, posso, pastor. Aí uma semana depois, falei: e aí, como é que foi? Vocês conseguiram se encontrar? Pastor, ela nunca ligou. Falei: então tá bom, ela vai ligar, deve estar com vergonha. Aí eu liguei para a pessoa. Falou: ó, a irmã está te esperando lá. Falou: pastor, porque eu tive uma semana assim cheia. Não, tudo bem, a dívida é sua. O tempo é seu. Uma semana se passou, e eu perguntei para a pessoa que eu pedi ajuda, né? Pastor, eu só sei o nome porque o senhor me disse o nome, mas ninguém ligou não. Resumindo, irmão, a pessoa sumiu da igreja. Essa pessoa deve estar certamente, de fato eu não sei onde ela anda. Já tentei conexões, não sei, sumiu. Mas certamente ela deve estar amargurada, reclamando da vida, como ela chegou lá no meu gabinete pastoral reclamando. Ela queria continuar, ou quis continuar dizendo que está tudo bem, simplesmente por falar. É assim, irmãos. Nós podemos passar, sim, por situações na vida que nós não gostaríamos de passar. Mas se Deus estiver conosco, se nós olharmos para o alto, tivermos a ajuda de pessoas competentes, que nos ajudarão a fazer um plano, nós iremos reagir, e sim, vamos dizer para as pessoas: está tudo bem, porque o Senhor é comigo, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. E quer saber, irmãos? Essa mulher, a sunamita, levou de volta o profeta para sua casa. E lá, irmãos, aquela criança voltou a ter vida. Ela não perdeu a bênção. Ela chegou para o profeta e disse assim: eu não lhe pedi filho, foi você quem disse que Deus ia me dar. E que história é essa que ele está levando agora? Então ela foi atrás da bênção dela. Irmão, vá atrás, irmão, da sua bênção. Busque o Senhor. Chore, mas chore diante do Senhor. Reaja diante da vida, das situações. Faça um plano. Olhe para o alto, veja o que Deus tem para te dizer, para te oferecer. E quer saber, irmão? Se achega a pessoas que vão te ajudar a resolver a tua vida. É isso. Sara está ali, ó. Daqui a pouco a gente vai apresentá-la aqui na frente, se Deus quiser.
Esses meninos creram naquilo que Deus tinha na vida deles. E tantas outras pessoas que nós poderíamos relatar nessa noite. Tantos outros irmãos da nossa igreja que passaram pela mesma situação que o Daniel e a Graziele passaram. E depois Deus restituiu o filho. E vocês conhecem tantas histórias aqui na igreja. E tantos outros lugares. Essas pessoas reagiram. Essas pessoas fizeram um plano. Elas não ficaram amarguradas. Elas não ficaram tristes, resmungando. Elas não ficaram brigando com Deus, encontrando culpados para os problemas da vida delas. Elas olharam para o alto. Creram nas promessas de Deus na vida delas. Encontraram pessoas sábias, pessoas que se conectaram em amor para cuidar da vida deles. E aí, meus irmãos, eu espero que daqui por diante, quando eu te perguntar, como você está? Como está a sua família? Você vai dizer o quê? Em nome do Senhor Jesus. Que tal hoje, irmão, você mudar a sua postura e tomar posse da bênção que Deus tem para você? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Deus está chamando você hoje, irmãos, e dizendo assim, ó, eu vou abençoar um tipo de pessoa. Gente que é parecida com essa mulher. Gente que reage. Gente que olha para o alto. Gente que age com plano. Que busca sabedoria. Deus continua, irmãos, fazendo milagres. Mas Ele não faz milagres, irmãos, com quem não crê. Deus não faz milagre na vida de quem se entrega antes ao problema, de quem desiste pelo caminho, de quem para por lutar. Deus continua fazendo milagre naqueles que creem, que tomam posse das suas bênçãos. E agora eu vou pedir para os meninos diminuírem a luz da nave, em nome do Senhor Jesus, querido. Se a partir de hoje você quer ter essas atitudes na sua vida, mudanças significativas, e você quer ter sim esse renovo com Deus, eu quero que você agora fique em pé no seu lugar. Eu vou orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Se você tem passado por lutas, se você tem passado por adversidades, e você hoje quer dizer assim, Senhor, eu estava sim vivendo nessa roda do deserto, caminhando em círculo, mas hoje, Senhor, eu quero reagir. Eu não aceito mais isso, Pai, porque Tu és comigo, eu quero olhar para Ti. Em nome do Senhor Jesus, fique em pé no teu lugar, querido. Amém, Deus. Oh, Pai. Muitas pessoas estão se colocando em pé, você não precisa olhar para o seu lado. Eu quero que, se você está sentado, você ore por quem estiver em pé, irmão. E diga, Senhor, ajuda, Senhor, meu irmão. Assim como Tu já me ajudou, já me ensinou a andar, Senhor, de fé em fé. E você, querido, que quer mudar, que quer ter essa mudança na sua vida significativa, que Deus falou ao seu coração nessa noite. Toma posse da bênção que Deus tem para ti. Toma posse da promessa que o Senhor tem na tua vida. Porque se é promessa de Deus, isso vai se cumprir. Ó Deus, nós nos rendemos ao Teu amor nessa noite. Nós nos rendemos, Senhor, à Tua bondade, graça e misericórdia. Nós nos conectamos a Ti, Senhor, ainda que passemos pelo dia mau. É isso, Deus. Nós queremos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito, com toda a autoridade que Ele tem, Ele possa invadir, Senhor, os nossos corações e nos ajudar, Pai, a reagir diante das adversidades, diante das tragédias, diante, Pai, das circunstâncias que nós temos vivido. Nos ajuda, Senhor, a reagir. Nos ajuda, Senhor. Coloca no nosso caminho pessoas, Senhor, que irão nos ajudar a inclinar o nosso rosto para cima e olhar para Ti de fé em fé. Pessoas que irão nos dar conselhos sábios. Pessoas que são, sim, homens e mulheres de Deus, que irão caminhar juntamente conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter um plano este que vai Te glorificar, plano este, Senhor, que vai Te exaltar, para que onde nós estivermos e com quem estivermos, nós contaremos um testemunho de fé,
nós contaremos um testemunho lindo de superação em nossas vidas, Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela vida da Sarinha, pelo milagre na vida desse casal, dessa família. Obrigado pela vida do Levi, que trouxe grandes ensinamentos para eles. Oh Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por tantos outros milagres que Tu já fez no meio do Teu povo e que nos mostrou que só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Obrigado, Senhor, pela história da Sunamita, que creu que somente Tu poderias trazer de volta, Senhor, a vida daquela criança. Que lindo testemunho de fé. Nos ajuda, Pai, a vivermos de fé em fé na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado entre as nações. Convido toda a igreja a ficar em pé. Senhor, nós nessa hora louvamos a Ti, Senhor, em adoração ao Teu santo nome, porque Tu és santo, santo, santo. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém.